Acordei num sobressalto, mas meus olhos ainda se recusavam a abrir totalmente. A cabeça latejava como se tivesse sido espremida num aperto de mão rude. A noite anterior tinha sido uma loucura, daquelas que só acontecem quando se está longe de casa e sem pensar nas consequências. Eu não fazia ideia de como tinha ido parar naquele lugar, mas o cheiro doce e acolhedor de pastéis fresquinhos que invadia o quarto já me dava pistas de que não estava na minha Lisboa habitual. Algo estava fora do lugar. Um galo cantava alto, e aquele som não pertencia ao meu bairro chique. Galo? Aqui? No centro da cidade? Impossível. O ambiente era simples, quase rústico demais para o meu gosto, com paredes de pedra e janelas de madeira que rangiam com a brisa. No canto, uma pequena imagem de uma santa pendurada, como se estivesse a proteger aquele casebre. Foi então que um tom alegre e meio atrevido quebrou meu silêncio. Abri os olhos de vez e dei de cara com uma rapariga, jovem, mas de uma juventude indefinível, como se o tempo não a tivesse marcado nem um pouco. O rosto dela era redondo, com bochechas rosadas e olhos grandes e brilhantes que pareciam conter um segredo. Os lábios, carnudos e levemente arqueados, davam-lhe um ar de inocência misturado com travessura. O cabelo castanho claro estava preso em duas tranças, o que combinava estranhamente com as suas formas generosas e o vestido simples, que parecia ter uns bons anos de uso, mas que lhe assentava como uma luva. Um vestido que, admito, me fez sentir um calor estranho, um misto de curiosidade e um leve arrepio que não vinha do frio. Ela comentou que eu tinha passado a noite a roncar e que provavelmente precisava de beber água, pois a boca estava seca como o deserto. Colocou um jarro de água ao lado da cama, e eu agarrei-o como se fosse um tesouro líquido, bebendo com avidez esse elixir que parecia trazer-me de volta à vida. A sua voz tinha um timbre descontraído, quase maternal, mas com aquele toque de desafio que fazia com que eu não pudesse simplesmente ignorá-la. Quando finalmente consegui juntar coragem para perguntar quem ela era e como eu tinha ido parar ali, ela respondeu com uma naturalidade desconcertante que se chamava Maria, ou Masha, e que já estava cansada de explicar a mesma história. Sentou-se numa cadeira em frente a mim, e eu encolhi-me de vergonha, puxando o cobertor até o queixo. Era como se ela me conhecesse há anos, como se aquele cenário fosse habitual para ambos, e isso só aumentava a confusão na minha cabeça. Como é que eu poderia lembrar-me de alguma coisa, se mal conseguia juntar os fragmentos daquela noite? Maria riu-se com uma leveza que me fez sentir um pouco mais à vontade, mesmo quando ela brincou que eu tinha prometido amor eterno e casamento, mas que já não me lembrava do meu próprio nome. A sua voz tinha uma mistura de zombaria e gentileza, como se estivesse a repreender um filho travesso, e eu senti-me infantil e perdido naquele momento. Senti-me mal por ter exagerado na bebida, admiti, e ela não pareceu surpresa. Afinal, sabia bem que eu tinha estado numa festa de despedida de solteiro com meu melhor amigo, o que explicava a minha situação. Propus ligar aos meus amigos para tentar compreender melhor o que tinha acontecido, e Maria deu uma risada ao pedir que eu pedisse para trazerem uma cabra. Uma cabra? Aquilo soava tão absurdo que quase me fez engasgar com a água. Mas, afinal, tudo naquele lugar parecia absurdo. O telefone tocou, e do outro lado ouvi a voz do meu amigo Vasco, tão barulhento quanto sempre, a desejar-me um bom dia rural e a lembrar que ninguém me tinha deixado ali. Pelo contrário, tinham tentado que eu voltasse para casa, mas eu tinha sido teimoso. Ele contou que eu tinha insistido em conduzir o carro do noivo, um cabrio elegante que, pelo que percebi, tinha sido arruinado numa colisão que envolveu a tal cabra rebelde. O noivo tinha ficado meio embriagado com aguardente caseira, e eu tinha decidido dar umas voltas pela estrada, o que, admito, não foi a melhor ideia do mundo. Maria, com um sorriso malicioso, comentou que a cabra era a verdadeira vítima daquela história e que eu devia comprar uma nova para ela, o que eu prometi, mesmo sem saber onde ia arranjar uma cabra em Lisboa. Depois, ela trouxe-me para a mesa, onde a comida simples e caseira me fez esquecer as minhas dores de cabeça. Os pastéis e as panquecas com doce eram genuinamente deliciosos, feitos com ingredientes do campo, sem qualquer químico ou artifício, como Maria se orgulhava de dizer. Depois de um breve descanso, saí para ver o carro. O capô estava tão amassado que parecia uma obra de arte moderna, uma escultura de desastre sobre rodas. Maria comentou que a sua Zorá, como ela chamava a cabra, não tinha tanta sorte, e que eu devia voltar à noite, quando a vila ganhava a vida com festas e trabalho, e ela própria tinha emprego numa aldeia vizinha. Voltei para Lisboa com a cabeça cheia de pensamentos e preocupações. O meu pai, um homem influente e severo, não iria perdoar a minha irresponsabilidade. Ele sempre esperou que eu fosse um homem de família, sério e digno, que continuasse o legado da nossa família. Mas eu, desde pequeno, cresci rodeado de luxos e nunca soube dizer não. A minha mãe, uma elegante costureira que viajava muito para a Itália, tentava manter a paz, mas o meu pai não escondia sua desaprovação. Quando finalmente cheguei a casa, fui recebido com uma explosão de palavras duras e gestos enfurecidos do meu pai, que me acusava de ser um irresponsável e um desperdício da herança.
Pedi desculpa, tentei explicar sobre o carro, mas quando falei da cabra, ele quase teve um ataque. Perguntei-lhe onde poderia comprar uma, e ele respondeu como se eu tivesse pedido para comprar um dragão. No dia seguinte, fui encontrar-me com Vasco num restaurante discreto. Ele riu-se das minhas confissões, especialmente quando contei sobre a cabra e o noivo bêbado. Sugeriu que eu devia casar para resolver os problemas com o pai, quem sabe até ter um filho para mostrar responsabilidade. Eu ri-me, mas sabia que ele tinha razão, pelo menos parcialmente. Enquanto isso, Maria continuava à espera na aldeia, contando a sua amiga Dália sobre a patética tentativa do noivo falhado de se redimir. Dália era uma rapariga da cidade, mais magra e menos voluptuosa que Maria, e não partilhava da sua ilusão romântica. Mas Maria insistia que o amor era verdadeiro, mesmo que fosse anunciado por um homem que mal se lembrava dela. Maria e Dália tinham as suas conversas, cheias de risos e lágrimas, enquanto Maria sonhava com uma vida melhor, uma entrada triunfal na sociedade, e até prometia arranjar um milionário para a amiga. Embora tudo parecesse um conto de fadas, eu sabia que a realidade era mais complexa do que isso. Voltei à aldeia naquela noite, desta vez com um carro novo, um cabril reluzente, e um pequeno cabrito nos braços. Maria recebeu-me como uma princesa esperando pelo seu salvador, e aquele momento fez-me sentir uma mistura de culpa e desejo, uma cumplicidade inesperada. Ela falou dos seus medos, do seu passado, e eu percebi que aquela rapariga era mais do que uma mera ajudante na minha farsa. Convidei-a para vir comigo para Lisboa, para tentar criar uma imagem de noiva simples e modesta. Ela aceitou, embora com alguma hesitação e sarcasmo, sabendo que aquilo era tudo menos um casamento verdadeiro. Mas a nossa aliança frágil começou a tomar forma. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação, mentiras e pequenos gestos de ternura. Maria transformou-se diante dos meus olhos. A rapariga simples da aldeia ganhou um ar elegante, aprendeu a andar em saltos altos, a falar com moderação e a esconder a sua verdadeira natureza, como uma atriz num palco sofisticado. Quando apresentei aos meus pais, percebi que a minha mentira estava a funcionar. O meu pai parecia satisfeito, talvez até emocionado. A minha mãe, sempre observadora, não disse uma palavra, mas os seus olhos traíam uma mistura de surpresa e dúvida. O casamento foi uma cerimônia rápida e brilhante, sem a presença do meu pai, que estava demasiado doente para comparecer. Sabia que o tempo era curto, e que precisava de agir rápido para garantir o meu futuro. Mas, no fundo, algo dentro de mim começava a mudar. Maria, com seu sorriso fácil e olhar sincero, fazia-me questionar o que realmente queria da vida. E havia uma sombra no horizonte, um segredo que ainda não tinha sido revelado, algo que ameaçava destruir tudo que eu tinha construído. Enquanto me deitava naquela noite, pensando em tudo que tinha acontecido, senti que a verdadeira história ainda estava por começar. E eu estava prestes a descobrir que, às vezes, as mentiras mais elaboradas têm consequências inesperadas, e que o verdadeiro amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Os primeiros dias após o casamento foram um turbilhão de sensações e descobertas que eu não esperava sentir. Maria, que até então parecia uma rapariga simples e encantadoramente rústica, revelava-se uma mulher de muitos mistérios e uma força interior que me surpreendia a cada instante. O vestido que ela usava na cerimônia, simples, mas delicadamente bordado, realçava sua pele morena e os seus olhos grandes, que brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. Os saltos altos que eu insisti que usasse para parecer mais elegante faziam-na tropeçar às vezes, mas ela ria-se, e esse som doce ficou gravado na minha memória. Mal chegamos à cidade, a vida tomou um ritmo frenético. Maria não parecia incomodada pelo luxo que a rodeava, pelo contrário, parecia absorver cada detalhe, como se estivesse a descobrir um mundo novo e fascinante. Eu, por outro lado, sentia o peso da mentira que construímos, essa fachada que precisava manter para garantir o meu futuro e, de alguma forma, proteger o nome da minha família. No apartamento que aluguei para ela, decorado com mobília moderna e com janelas enormes que davam para a cidade iluminada, Maria demorava horas a escolher as roupas, a experimentar maquilhagem, a aprender a andar com a postura que eu esperava. Apesar de tudo, havia algo genuíno nela, uma autenticidade que me fazia duvidar se tudo aquilo era apenas um jogo para ela. Os meus encontros com os meus pais foram um misto de tensão e expectativa. O meu pai, apesar da sua saúde frágil, demonstrava uma atenção redobrada sempre que Maria estava presente. Ele não sabia da verdadeira natureza do nosso casamento, e eu tentei ao máximo não deixar transparecer o quanto me sentia preso naquele compromisso. A minha mãe, sempre elegante e distante, observava-nos com um olhar crítico, mas sem nunca fazer perguntas diretas. Num desses dias, Maria surpreendeu-me com um gesto inesperado. Depois de um jantar simples, ela sentou-se ao meu lado no sofá, pousou a mão na minha e disse, com uma voz baixa e hesitante, que não queria ser apenas uma personagem na minha vida, que desejava ser algo mais. Foi um momento estranho,
porque eu ainda não sabia o que sentia por ela, mas aquele toque acendeu algo em mim que não estava preparado para enfrentar. Ao mesmo tempo, a rotina diária começava a desgastar-me. Eu trabalhava longas horas, tentava manter a imagem perfeita para a família e os amigos, e Maria fazia o seu papel com uma perfeição quase assustadora. Às vezes, quando ela pensava que eu não olhava, via-a olhar para fora da janela, como se desejasse estar em outro lugar, talvez naquela aldeia onde a conheci. Entre as suas cabras e os seus sonhos simples. Numa tarde de sábado, decidi surpreendê-la com um passeio diferente. Levei-a a um pequeno café escondido numa rua estreita, onde o cheiro a café acabado de fazer se misturava com o som de uma guitarra portuguesa ao fundo. Maria ficou encantada, e pela primeira vez viu seu sorriso verdadeiro, aquele que não precisava de ser ensaiado ou controlado. Enquanto caminhávamos pela Avenida da Liberdade, ela falou sobre a sua infância, das festas na aldeia, das conversas com as amigas, e das vezes em que sonhava com uma vida diferente. A sua voz tinha um timbre doce e nostálgico, e por um momento esqueci que tudo aquilo começou como uma mentira. No entanto, a sombra do passado não tardou a surgir. Numa noite, enquanto eu trabalhava no escritório, recebi uma mensagem inesperada, uma fotografia de Maria com um homem desconhecido, num abraço que não deixava dúvida sobre a sua intimidade. O coração gelou-me, e uma mistura de raiva, ciúme e tristeza tomou conta de mim. Quando confrontei Maria, ela negou, disse que era apenas um amigo de infância, alguém que ajudava a lidar com as dificuldades da aldeia e da vida. Mas a dúvida instalou-se, e comecei a questionar não só a sua sinceridade, mas também os meus próprios sentimentos. Enquanto isso, a saúde do meu pai piorava a olhos vistos. As visitas ao hospital tornaram-se rotina, e cada despedida parecia a última. Ele continuava a insistir que eu devia assumir as minhas responsabilidades, casar de verdade, e deixar de brincar com a vida. Eu sabia que ele tinha razão, mas o medo de perder o controle da situação e de me entregar a algo real paralisava-me. Maria, por sua vez, tornou-se mais distante, mais reservada. As suas preocupações com a aldeia, com a sua família, e com os segredos que carregava, começaram a transparecer nos seus olhos cansados. Eu via nela uma mulher dividida entre dois mundos, e sentia-me cada vez mais incapaz de ajudar. Num fim de tarde chuvoso, enquanto a neve fina começava a cair em Lisboa, algo raro mas possível naquele inverno, encontrei Maria sentada no sofá, olhando para uma fotografia antiga. Era uma imagem dela com o tal homem, sorrindo numa festa de aldeia. Ela confessou que o amava de verdade, que aquela aldeia era sua casa, e que aquele casamento era apenas um acidente do destino. Eu senti um nó na garganta, uma mistura de alívio e dor. Tentei segurá-la nos braços, mas ela afastou-se suavemente, dizendo que não podia ficar presa a uma mentira, nem a um homem que não sabia amar. Naquela noite, enquanto o relógio marcava as horas silenciosas, percebi que tudo que achei certo estava a desmoronar-se. O meu pai estava a morrer, a minha mulher era uma estranha com segredos que eu não podia desvendar, e eu estava sozinho, perdido entre a riqueza e a verdade. E então, no silêncio da madrugada, o telefone tocou. Uma voz fria e desconhecida sussurrou que o passado de Maria não era tão simples quanto ela dizia, e que eu devia estar preparado para o que estava por vir. O coração disparou. A minha vida, que eu pensei controlar, estava prestes a virar do avesso. O que eu não sabia era que aquela chamada era apenas o começo de uma tempestade que ameaçava destruir tudo, o meu casamento, a minha família e o meu próprio destino. E no meio de tudo isso, uma pergunta permanecia sem resposta. Quem era realmente Maria? Os dias que se seguiram foram uma sucessão de momentos intensos, onde cada passo meu parecia guiado por um fio invisível de tensão e incerteza. Maria, que até então me parecia uma mulher simples, revelou-se uma personagem que guardava segredos tão profundos quanto as encostas das serras que rodeavam a sua aldeia. O seu olhar, antes brilhante e aberto, tornou-se mais fechado, como se por trás das suas pupilas escondesse uma tempestade que eu ainda não estava preparado para enfrentar. Naquele pequeno apartamento em Lisboa, onde o ar parecia pesar mais a cada dia, Maria vestia-se com uma elegância simples, mas que revelava uma sensualidade contida, quase proibida. Os vestidos que escolhia realçavam as suas formas generosas, e o brilho dos seus olhos contrastava com a serenidade calculada do seu rosto. Os seus cabelos, soltos ou presos em penteados discretos, tinham um cheiro fresco do campo, e eu sentia uma atração contraditória. Entre o desejo e o receio. Passei a observar cada gesto, cada sorriso ensaiado, cada pausa no discurso, tentando decifrar a mulher que tinha ao meu lado. Havia algo naquela mistura de inocência e malícia que me prendia, e ao mesmo tempo, me afastava. Era como estar à beira de um precipício. A vertigem atraía-me, mas o medo do abismo fazia-me recuar. A pressão da minha família aumentava. O meu pai, já debilitado pela doença, insistia que eu devia assumir o papel que lhe estava destinado, não apenas como herdeiro dos negócios, mas como homem sério, capaz de construir uma família sólida.
Eu sentia o peso da responsabilidade esmagar meu peito, e o rosto de Maria surgia na minha mente como um enigma impossível de decifrar. Numa noite particularmente fria, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, Maria revelou-me uma parte da sua verdade. Falou-me da sua infância na aldeia de São Bartolomeu do Mar, das dificuldades que enfrentou, da vergonha que sentia por ter tido que recorrer a artifícios para sobreviver. Confessou que o homem da fotografia, Luiz, era alguém a quem ainda amava, mas que o destino os tinha separado por caminhos tortuosos. A sua voz tremia, e as lágrimas que escorriam pelo rosto mostravam uma vulnerabilidade que até então eu desconhecia. Eu queria abraçá-la, dizer-lhe que tudo ficaria bem, mas as palavras ficavam presas na garganta. O medo de perder o controle da situação, o receio de me entregar a algo verdadeiro, ainda me dominavam. No silêncio da noite, prometi a mim mesmo que iria protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar os meus próprios demônios. Mas o passado, como uma sombra persistente, começou a espreitar cada canto da nossa vida. Recebi uma carta anônima, com fotografias e documentos que sugeriam que Maria tinha envolvimentos que iam muito além do que eu podia imaginar. A sua ligação a pessoas perigosas, a segredos enterrados na terra vermelha da sua aldeia, tudo apontava para um jogo maior, onde eu era apenas uma peça. A tensão entre nós aumentava. Maria, por vezes, mostrava-se distante, quase fria, e noutras, era uma tempestade de emoções que me deixava sem fôlego. As nossas noites eram um misto de paixão e confrontos silenciosos, onde o desejo e a desconfiança se entrelaçavam numa dança perigosa. Num fim de semana, decidi levá-la de volta à aldeia. Queria que ela mostrasse a verdadeira Maria, longe das luzes da cidade e das máscaras que ambos usávamos. Ao chegarmos, fomos recebidos por rostos conhecidos, mas também por olhares desconfiados e sussurros que cortavam o ar como facas. A simplicidade da aldeia escondia uma complexidade que eu ainda não compreendia. Maria conduziu-me por caminhos estreitos, mostrando-me a casa da infância, os campos onde cresceu, e as pessoas que fizeram parte da sua vida. Via transformar-se diante dos meus olhos, revelando uma força e uma paixão que me conquistaram de vez. Mas, naquela mesma noite, quando pensei que a verdade começava a emergir, uma figura misteriosa apareceu à porta da sua casa. Um homem alto, de olhos frios e sorriso enigmático, que trouxe consigo uma ameaça velada. Maria encarou com uma mistura de medo e coragem, e eu percebi que estávamos envolvidos numa teia de segredos que ultrapassava qualquer coisa que eu poderia imaginar. A partir daquele momento, soube que a minha vida mudaria para sempre. Entre amores proibidos, mentiras e traições, a linha entre o certo e o errado tornou-se indistinta. E eu estava prestes a descobrir que, por trás do sorriso de Maria, escondia-se um mistério capaz de destruir tudo que eu conhecia. Enquanto a noite envolvia a aldeia em sombras, eu sentia o coração acelerar, sabendo que o próximo capítulo da nossa história seria escrito em sangue e paixão, e que a verdadeira luta estava apenas a começar. O amanhecer naquela aldeia trouxe consigo um silêncio pesado, como se até o vento hesitasse em quebrar a tensão que pairava no ar. Maria levantou-se cedo, vestindo um vestido simples de algodão branco que contrastava com a pele morena e as curvas que ele delineava com delicadeza. Os seus pés descalços tocavam o chão frio, e os seus cabelos, soltos, deslizavam-lhe pelas costas como uma cascata escura. O brilho nos seus olhos era intenso, misturando a determinação de quem sabe que o destino a chama para uma batalha invisível. Senti um misto de admiração e inquietação ao observá-la. Pela primeira vez, ela não parecia uma rapariga presa num papel. Era uma mulher que enfrentava o mundo, com todas as suas sombras e luzes, pronta para lutar pelo que acreditava. O sol tímido iluminava o rosto dela, realçando os contornos delicados, o sorriso discreto que aparecia quando falava das memórias da infância, e a força contida nos seus gestos. Caminhamos pelas ruas estreitas da aldeia, onde as casas antigas de pedra pareciam sussurrar histórias de gerações passadas. Os vizinhos olhavam-nos com curiosidade, alguns com simpatia, outros com reservas que não consegui decifrar por completo. Maria cumprimentava-os com um aceno leve, mas havia um peso invisível no seu olhar, como se carregasse o fardo de segredos que não podia partilhar. A figura daquele homem misterioso, que a visitará na noite anterior, não me saía da cabeça. O seu sorriso, meio sombrio, permanecia gravado na minha mente, como uma ameaça silenciosa a um futuro que eu ainda não compreendia. Perguntei-me quantas batalhas ela travava sozinha, quantas vezes aquele brilho nos olhos escondia lágrimas não derramadas. Durante a tarde, Maria levou-me até o campo onde crescerá, entre as árvores altas e os aromas da terra úmida. Ali, longe do olhar dos outros, contei-lhe as minhas próprias fraquezas, o medo de perder o controle da minha vida e o peso da herança que me sufocava. Ela ouviu em silêncio, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos fixos nos meus, mostrando uma empatia que me surpreendeu. Naquele momento, percebi que, apesar de tudo, estávamos ligados por algo mais forte do que mentiras e interesses.
Era uma conexão humana, crua e verdadeira, que me fez desejar proteger Maria não apenas daquilo que a ameaçava, mas também do meu próprio passado sombrio. Mas a calma foi breve. Ao cair da noite, enquanto jantávamos numa mesa simples, com pão caseiro e queijo fresco, um estrondo na porta abalou a serenidade do momento. Era ele, o homem dos olhos frios, agora acompanhado por 2 outros, figuras que traziam consigo a promessa de problemas. Maria ergueu-se com uma coragem inesperada, encarando-os de frente, enquanto eu sentia o coração acelerar, a adrenalina correr nas veias. As palavras trocadas foram poucas, carregadas de tensão e de mensagens ocultas, mas suficientemente claras para eu entender que estávamos no meio de algo muito maior do que uma simples história de aldeia. Quando eles partiram, deixando um aviso silencioso, Maria voltou-se para mim com um olhar que misturava medo e desafio. Sabia que a partir daquele momento, a nossa luta conjunta começava de verdade, e que cada passo seria um risco calculado. Nas semanas seguintes, a rotina mudou completamente. Entre encontros secretos, telefonemas furtivos e encontros com pessoas do passado de Maria, fui descobrindo um mundo oculto, onde alianças eram feitas e desfeitas na penumbra, e onde a confiança era um bem tão raro quanto precioso. Maria transformou-se diante dos meus olhos, não só na mulher elegante e segura que eu conhecia, mas numa guerreira, pronta para enfrentar demônios internos e externos. Os seus vestidos ganharam um toque mais sofisticado, os seus acessórios refletiam uma nova confiança, e o seu sorriso, embora menos frequente, tinha uma intensidade magnética que me atraía e assustava ao mesmo tempo. Eu, por minha vez, tentei equilibrar as exigências da minha família, o peso do legado do meu pai, e o tumulto que aquela relação inesperada me trazia. Cada dia era uma batalha entre o desejo de ser livre e a necessidade de cumprir o papel que me fora destinado. Numa noite fria, enquanto Lisboa dormia sob um manto de neblina, recebi uma mensagem enigmática que me levou até um antigo armazém na zona ribeirinha. Lá, encontrei Maria, esperava por mim, envolta numa capa escura, o rosto iluminado apenas pelas luzes distantes do porto. Ela revelou-me então a verdade que eu temia. O homem que nos ameaçava era parte de uma rede que a sua família tentava fugir há anos, um passado de segredos, traições e promessas quebradas que a mantinha cativa entre 2 mundos. Senti o peso da responsabilidade a cair sobre os meus ombros, mas também uma chama de esperança, a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer coisa, desde que não perdessem a fé um no outro. Enquanto a neblina envolvia a cidade, prometi a mim mesmo que lutaria não só pelo meu futuro, mas pelo dela, mesmo que isso significasse perder tudo que conhecia. E foi assim que, naquela noite, começou a verdadeira história, uma história de amor, de segredos, de mentiras e de coragem. Onde cada escolha podia ser a última, e onde o destino nos desafiava a sermos mais do que simples personagens num jogo que nem sempre podíamos controlar. A vida que eu conhecia começou a desfazer-se como uma teia delicada, onde cada fio puxado revelava uma verdade inesperada e, por vezes, dolorosa. Maria, com a sua força silenciosa e olhar firme, tornou-se o meu centro num mundo que oscilava entre o perigo e a esperança. O vestido que usava naquela noite no armazém, apesar da capa negra que envolvia, desenhava suas formas com uma elegância natural, e o cheiro à terra molhada misturava-se com a fragrância suave do seu perfume, criando uma aura irresistível e misteriosa. Nas semanas seguintes, mergulhei num universo que nunca imaginei existir, onde pessoas que eu julgava simples escondiam histórias de traições, alianças e segredos antigos, onde o passado parecia uma sombra que se estendia para o presente, pronta a engolir qualquer um que ousasse desafiar o seu poder. Maria tornou-se a minha guia nesse labirinto, mostrando-me caminhos que eu teria preferido nunca conhecer, e ao mesmo tempo, despertando em mim sentimentos que jamais pensei sentir. Nossos encontros tornaram-se furtivos, entre cafés discretos e passeios rápidos por ruas pouco frequentadas, onde os olhares curiosos se desviavam e o silêncio era nossa língua comum. Eu observava os gestos dela, a maneira como tocava os seus cabelos, as mãos que tremiam ligeiramente quando falávamos do futuro, e sentia uma mistura de desejo e apreensão crescer dentro de mim. Maria não era apenas a rapariga da aldeia que eu conhecera. Era uma mulher complexa, com sonhos, medos e uma coragem que me desarmava. Os seus vestidos simples davam lugar a roupas que realçavam a sua beleza natural, sem nunca perder a autenticidade que a tornava única. Os seus olhos, agora mais intensos, refletiam a batalha interna entre o amor que sentia por mim e os fantasmas do seu passado. Num desses dias, enquanto caminhávamos pelo Jardim da Estrela, rodeados pelas árvores que começavam a perder as folhas, Maria confidenciou-me que sentia medo de que o passado a alcançasse, medo de que o nosso amor fosse apenas mais uma mentira num jogo de aparências. O seu rosto iluminava-se com uma tristeza profunda, e eu desejei poder protegê-la de tudo, até do próprio destino. Mas a realidade não dava tréguas. O homem dos olhos frios continuava a rondar, e as suas ameaças tornavam-se cada vez mais explícitas. Num momento, recebi uma carta anônima com convite para um encontro numa das antigas fábricas abandonadas na zona industrial.
A curiosidade e o medo guerreavam dentro de mim, mas sabia que não podia fugir. Quando cheguei, encontrei Maria já à minha espera, o rosto iluminado por uma lanterna, a silhueta recortada contra as paredes grafitadas. Ela segurava uma pequena caixa, que, ao abrir, revelou documentos que poderiam mudar tudo, provas de que a rede que ameaçava estava envolvida em negócios obscuros que iam muito além da aldeia. Sentimos, naquele instante, que estávamos no centro de uma tempestade que podia destruir-nos, mas também que, juntos, éramos mais fortes do que qualquer sombra. O toque das suas mãos nas minhas, a proximidade do seu corpo, fizeram-me esquecer o frio que nos envolvia. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo, numa tentativa desesperada de desmascarar quem realmente estava por trás das ameaças. Reuniões secretas, perseguições pelas ruas estreitas da cidade, telefonemas sussurrados ao telefone, tudo se misturava num cenário que parecia saído de um filme de suspense. Maria mostrou-me um lado de si que eu desconhecia, a determinação de quem luta não apenas pela própria vida, mas por um futuro que parecia cada vez mais incerto. Os seus vestidos alternavam entre a simplicidade e a elegância, e o seu olhar, apesar do cansaço, brilhava com uma luz que me fazia acreditar que tudo era possível. Numa noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas do nosso apartamento, senti que era hora de ser sincero. Confessei-lhe o medo que sentia de perder tudo, mas também a esperança que ela me dava. Maria sorriu, aproximou-se, e num gesto carregado de emoção, segurou meu rosto entre as mãos, prometendo que juntos iríamos encontrar uma saída. Mas o destino, caprichoso e cruel, tinha outros planos. No dia seguinte, ao regressar à casa, encontrei uma nota anônima deslizada pela porta, uma advertência clara para que desistíssemos, ou as consequências seriam inevitáveis. O coração apertou-se, mas a determinação cresceu. Sabia que não podia abandonar Maria, nem a mim próprio. E, no meio da tempestade, descobri que o amor, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podia ser a luz que nos guia para a redenção ou para a perdição. Enquanto a noite caía sobre Lisboa, e as luzes da cidade começavam a brilhar, percebi que a verdadeira luta estava apenas a começar, e que cada escolha que fizéssemos poderia ser a última. O mistério que envolvia Maria era mais profundo do que eu imaginava, e o futuro, incerto e perigoso, aguardava-nos com uma promessa de paixão, traição e revelações que nos mudariam para sempre.